Palavra de Deus no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Se você puder ficar mais uma vez em reverência à palavra de Deus, em pé. A partir do versículo 1, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Algumas versões traz como Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando do barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti, ó Deus, para que através de nós, Pai, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, segundo as nossas necessidades, mas sobretudo segundo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua palavra tenha livre curso, que flua, Pai, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse episódio, na verdade, tudo começa no capítulo 4, quando Jesus está diante de uma grande multidão, ali ensinando,
ministrando, e depois ele chama seus discípulos, despede a multidão e resolve atravessar o mar com um propósito: de socorrer um homem. E ele enfrenta tempestade, ele repreende a tempestade e vai para uma terra completamente hostil, um conjunto de cidades que não eram judaicas, eram gentílicas e bastante hostil, e ele vai em busca, em socorro a um homem. E esse homem, segundo o texto que nós acabamos de ler, um homem possuído, dominado e oprimido por demônios. O texto fala de alguém que vivia em sepulcros, que é um lugar de morte. Alguém que vivia nu. As pessoas acorrentavam ele, mas ele quebrava, era impossível acalmá-lo. Ele se mutilava, ele se feria continuamente. É um homem que não dormia. Lucas fala que ele andava de noite e de dia, perambulando para um lado e o outro. Ou seja, longe, ausente da sua família. Então esse era o quadro desse homem. E quando Jesus chega nessa cidade, que desce do barco, esse homem se aproxima de Jesus. E após ali algum diálogo, imediatamente, quase que imediatamente, esse homem foi liberto. A presença de Jesus trouxe libertação a esse homem. Trouxe mudanças de vida, mudança na história desse homem que às vezes nós conhecemos como o endemoniado gadareno. Essa libertação trouxe também um alvoroço na cidade. Porque sempre quando nós experimentamos a libertação, algum prejuízo também acontece. Alguma coisa se perde. E esse homem foi liberto. O texto fala de aproximadamente 2.000 demônios. Mas 2.000 porcos provavelmente foram mortos. E os donos desses porcos não se importavam com o homem, mas se importaram agora com a perda de 2.000 porcos. E chegaram ao absurdo de suplicarem a Jesus que se afastasse da cidade, que saísse do território deles. Então esse é o quadro. Esse é o pano de fundo para aquilo que a gente quer tratar nessa manhã. Eu peço a atenção de todos, a cada detalhe dessa ministração. Aqui eu começo, de fato, a mensagem. Eu venho preparando essa palavra já há tempo, e vou pulando, vou deixando para lá. Mas na semana passada nós estávamos com irmãos, amigos, e falando sobre a palavra de Deus, e surgiu esse tema, e ali me trouxe paz em trazer para os irmãos nessa manhã. Então vocês imaginem aqui uma navalha, e eu vou ministrar me equilibrando nesse fio de navalha aqui, para não tomar o cuidado para não me ferir, e principalmente para que essa navalha não vire e fira alguém. Então, por isso, em nome de Jesus, prestem atenção em cada detalhe, orem por nós.
e abra o coração para aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. Amém? Eu quero repetir o versículo 18, 19, por enquanto, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Repita isso: não o permitiu. Vá para casa. Repita: vá para casa. Para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amém. Amém. Esse não o permitiu intriga. Ele é meio intrigante. Porque os demônios fizeram alguns pedidos para Jesus. Rogou que não atormentasse, rogou que não expulsasse eles daquela região, insistiu para que fosse que possuíssem porcos. E o que intriga aqui é que Jesus atendeu esse pedido desses demônios. E quando esse homem faz um pedido, Jesus não permitiu. Jesus não atendeu. Esse homem, se imagina, 10 cidades, a região de Decápolis, que ali é uma região que consistia por 10 cidades. E, obviamente, toda a cidade conhecia a história desse homem. Então você imagina, de repente, esse homem é liberto, e toda a cidade fica sabendo. Seria o garoto propaganda perfeito para Jesus, de levá-lo com ele. Hoje muitas igrejas não fazem isso, pegam as pessoas e ficam colocando como propaganda. Seria um marketing perfeito. O endemoniado gadareno que andava nu e agora está vestido. O endemoniado que ninguém conseguia amansá-lo, acalmá-lo, agora com Jesus no barco, andando com Jesus. Era propaganda perfeita. Mas Jesus tinha um projeto maior através da vida desse homem. Jesus não atravessou o mar, enfrentou tempestade simplesmente para salvar um homem. Havia no coração de Jesus, havia um propósito muito maior do que esse. E por isso ele não permite. E diz para esse homem: vá para a tua casa, vá para a tua família, vá para os teus, e lá anuncia a eles tudo o que te aconteceu. Havia uma família, amado. Nós não sabemos em detalhes a história desse homem. Mas certamente havia uma família que sofria. Não sabemos se esse homem tinha um pai, uma mãe, uma esposa, filhos. A palavra não fala se ele foi expulso de casa, porque muitas vezes em situações como essa é melhor expulsar, porque não dá para conviver com uma pessoa agressiva, colocando em risco a família como um todo. Então, às vezes, é melhor, então, tirá-lo de casa. E esse homem acorrentado, porque muitas vezes é mais fácil acorrentar do que ouvir. Às vezes é mais fácil amarrar do que entender, do que procurar saber qual é o problema. Então, amarra, acorrenta, solta. Deixa que durma em sepulcros. Então nós não sabemos a história desse homem. O fato é, e glória a Deus que não é, poderia ser qualquer um de nós. Esse homem poderia ser eu. O que quer dizer? Um cidadão comum.
Uma pessoa comum, que tem uma família, que tem uma história, que tem, enfim, tem um lar. E que vivia numa situação dessa. E talvez um de nós não teria, ou não teria a preocupação que Jesus teve. Ele se alegraria com a salvação, com a libertação daquela pessoa. Mas Jesus, o olhar de Jesus estava muito além disso. Eu quero te seguir. Amado, o maior projeto de vida que pode existir na vida de uma pessoa é seguir a Jesus. Não existe projeto maior do que esse. Mas Jesus chega para ele e fala, não. Aqui diz que Jesus não o permitiu. Na mensagem anterior pregada pelo Marcelo aqui, Jesus chega para Mateus e fala, siga-me. Mas aqui diz que Jesus não o permitiu. Vai lá para a tua casa. Vai lá para a tua família. Vai lá para os teus. É lá que deve começar. É lá que você deve ir. É lá que você deve corrigir os seus erros. Há muita coisa a ser feita. Há um rastro que você deixou para trás. Há uma família que sofre. Há uma família que talvez esteja envergonhada na cidade por um ente seu numa situação dessa. Há poucas semanas, acho que 15 dias mais ou menos, eu estava no serviço, a Sandra me ligou. Que estava um alvoroço na minha rua. Um vizinho, usuário de drogas, tinha agredido a companheira, ela parece. Chamaram o resgate, a companheira também usuária, levaram ela e esse rapaz ficou num estado, os policiais, quando eu cheguei já não estavam mais lá, mas disse tinha uns 10 policiais aproximadamente, na rua, tudo armados, tentando pegar esse rapaz pulando de telhado para telhado, de casa em casa. Um espetáculo terrível na rua. Daqui a pouco a Sandra me liga que ele tinha entrado no meu quintal. Ela olha pela janela e estava no meu quintal. Ainda bem que a porta fechada, porque ele estava com a faca na mão. A ideia dele era talvez pegar alguém de refém, porque tinha policial, ele estava acuado. A polícia correndo atrás dele, quebrou o telhado, fez um estrago em várias casas. E a Sandra saiu para fora. Daqui a pouco ela me liga que tinha policiais dentro da minha casa, procurando esse rapaz. A Sandra ficou mal aí alguns dias. E até agora não se sabe o que aconteceu. Se ele foi preso. Está internado? Ainda bem. E depois a Sandra me contava, me falava que havia gracejos na rua. Pessoas se divertindo com uma situação dessa. E eu falava para a Sandra, se coloca no lugar dessa mãe. A mãe vê esse pessoal todo na rua. Telhados destruídos. Vizinhos apavorados. E as pessoas às vezes riem. O próprio rapaz, o próprio garoto, vitimado pela droga, escravizado pela droga. E a gente só pensa nas coisas práticas, prende, chama a polícia, por que não matou? Então, por trás de uma situação dessa, não é uma pessoa só que sofre, existe uma família muitas vezes que sofre. Então não basta somente a libertação de uma pessoa. Muitas vezes a família precisa ser liberta. A família precisa ser liberta. E é assim, amados. E aqui eu trago para nós. Aqui fala de seguir a Jesus. Que nós precisamos evitar. Tomar cuidado com o ativismo religioso.
É assim, amado. A atuação cristã, a atuação, vamos dizer assim, religiosa, piedosa, ela é importante para nós. É necessária para nós. É importante para a igreja. É necessária para a igreja. Mas nós não podemos nos envolver num ativismo religioso em detrimento da nossa família. Nós não podemos inverter as prioridades que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E é muito claro isso. Nós vamos tratar melhor sobre isso. Porque às vezes nós ficamos envaidecidos quando um novo convertido vem e se converte e entram para a igreja e daqui a pouco ele está participando de um monte de coisa na igreja. E a gente pega isso como um sinal de conversão. E muitas vezes não é. Às vezes esse que se converteu, ele precisa ainda amadurecer, ele precisa crescer na fé, ele precisa alcançar às vezes uma família. Porque a gente não sabe a história dessa pessoa. Ele não sabe como é que ele veio para cá e deixou a família. Ele não sabe como é que ele veio para cá e deixou o esposo, a esposa, os filhos, os pais. Mas às vezes nós nos alegramos com aquele crente pau para toda a obra. Ele quer fazer tudo. Ele quer participar de tudo. E obviamente, quem quer participar de tudo e abraçar tudo, não tem tempo, alguma coisa vai ser sacrificada. E muitas vezes o sacrifício é a família. Nós não podemos incentivar isso, amados. Porque a nossa família, ela tem necessidade. E às vezes as pessoas não enxergam isso e entram pelo caminho do ativismo e fazem tudo na igreja. Tudo que o pastor pede, ele faz. Mas não faz o que o cônjuge pede, por exemplo. Não faz o que os pais pedem. Não faz o que os filhos pedem. Mas na igreja ele faz tudo. E a gente vê, a gente olha, família perfeita. Família piedosa. Porque aqui faz tudo. Porque na igreja ele é solícito em tudo. Mas e a família? Há famílias frustradas, amados. Há famílias que vê a igreja como adversária. Há maridos que se sentem ameaçados pela igreja. Filhos que se vê ameaçados pela igreja. Pelo ativismo religioso que muitas vezes é imposto. O que Jesus quis dizer para esse homem? Não adianta me seguir e deixar para trás uma família em frangalhos. Não adianta me seguir e deixar para trás uma família destruída, destroçada. Volta para tua casa. Volta para tua família. Talvez você precise pedir perdão. Talvez você precisa corrigir pecados e erros que você cometeu lá. Volta. Tem pessoas, amados, que desistem da fé. Porque se sente ameaçado pela igreja. E muitas vezes nós somos responsáveis por isso. Volte para casa. Guarda essa frase, amados. Volte para casa. O caminho de Deus, amado, ele é perfeito. As prioridades que Deus estabelece é com perfeição. E você pode até não concordar comigo, mas examine as Escrituras. Deus em primeiro lugar, amados. Depois a tua família. E depois a igreja. E às vezes nós somos ensinados que não é isso. Às vezes nós somos ensinados que é Deus, a igreja e a família. Nós vamos tentar expor aqui alguns pontos que contraria essa tese. É Deus em primeiro lugar,
acima de tudo, depois da tua família e depois da igreja. Amém? Mais importante do que estar na igreja, é por isso que eu estou dizendo para os irmãos, eu estou em cima de uma navalha aqui, amado. Mais importante do que estar na igreja é estar com a sua família. Se não me engano, o pastor Marcelo que disse de um pastor, e eu não estou ensinando isso aqui, nem estabelecendo isso aqui não, viu? É só um exemplo. Mas ele falou de um pastor, de que lá na igreja dele, ele pede para os membros tirar um domingo por mês e ficar com a família. Não apareça aqui na igreja. Esse domingo você fica com a sua família. Agora tem uma coisa, não vai tirar esse dia para fazer laje, para pintar o quarto, para arrumar o portão. Não, é um dia que você vai se dedicar com a sua família. Vai estar com ela. Eu sou muito feliz desse culto estar acontecendo pela manhã. Porque todo domingo lá em casa é uma festa. Eu vou sair daqui, daqui a pouco está lá em casa a família, os netos. E quem já esteve lá com a gente sabe como é que é. A gente senta naquela mesa 1h da tarde, sai lá 6h da tarde. Sai 6h da tarde. A casa fica uma bagunça. Mas é o momento da família. A gente sai daqui com a família. Amém? Nós estamos aqui em família, que é importante para nós. E daqui a pouco eu vou lá almoçar. Nós tivemos 2 dias aqui, que glória a Deus, os irmãos nos convidaram, fomos participar com alguns irmãos. E nós estamos sendo cobrados aí há 15 dias pelos nossos netos. Nós já estamos cobrando e já estão preocupados se esse domingo nós vamos estar em casa. Porque eles querem estar lá. Isso é precioso, amados. Isso é o Senhor que prepara para nós. A família é algo maravilhoso, amado. Mais importante do que o serviço e o ministério na igreja. São importantes. Amados, preste atenção no que está sendo pregado. São importantes serviço, ministério, a sua participação na igreja. Mas mais importante é a sua família. Amado, teve um tempo aí que saiu todos os pastores com as suas esposas. E passamos um fim de semana fora daqui. Ficou só a pastora Cirlei. O culto aconteceu. Foi uma bênção. Se a pastora Cirlei não estivesse aqui, seria uma bênção também. Um líder ia pregar, alguém ia dirigir o culto. Hoje, tem muitos irmãos que não estão aqui. E que nós sentimos falta deles. Mas o culto está acontecendo e está uma bênção. E vai ser uma bênção. Amém? Há uma frase que diz que não há ninguém insubstituível. Na família essa frase é derrubada. Você é insubstituível na sua casa. Você pode faltar aqui e talvez não faça falta. Mas na sua casa você faz falta. Um pai faz falta na sua casa. Uma mãe faz falta na sua casa. É necessário a sua presença na sua casa. Volte para casa. Volte para casa. Voltar para casa, amados, não é simplesmente estar lá de corpo presente, não. Porque tem muitos viúvos e viúvas de cônjuge vivos. Que o camarada está lá, mas não está. A esposa está lá, mas não está. Há pais abandonados com filhos vivos. Porque não se importam com os pais. Há filhos órfãos de pais vivos. Então é uma família que não acontece. É um ajuntamento. É um agrupamento de pessoas dentro do espaço, mas a família não acontece. Volte para casa em nome de Jesus. Se há alguém em situação assim,
Esse é o momento. Volte para casa. Talvez seja o momento de você pedir perdão. Talvez seja o momento de corrigir os seus erros. Talvez seja o momento de dizer aos seus filhos, aos pais, ao cônjuge: me perdoe pela minha omissão, pela minha ausência, pela atitude que eu tenho tomado até aqui. Me perdoe em nome de Jesus. É muito sábio, amados. É sabedoria reconhecer os erros que cometemos e procurar corrigi-los. É uma atitude sábia, muito além de ser bíblica. Além de ser bíblica, é um ato de sabedoria corrigir os erros e pedir perdão, se retratar, para abrir a possibilidade de Jesus mudar a nossa história. Então talvez seja o momento de chegar e dizer: olha, eu errei. Amados, é impressionante e preocupante o número de divórcios que temos. Eu ainda peguei o tempo que até desquite era proibido no nosso país. Hoje não, hoje se facilitou tudo. Inclusive dentro da igreja, amados. E olhem, a maior parte, eu não sei aqui o percentual, mas a maior parte, a gente trabalha com família, das pessoas que se separam, se amam. Se amam, mas se separam. Porque não conseguem lidar com as frustrações. Não conseguem lidar com as adversidades. Saiu de casa e não voltou. Volte para casa em nome de Jesus. Às vezes nós olhamos, amados, o noticiário, e esse ano foi terrível, esse ano que passou. Pastores se suicidando. Há pouco tempo se suicidou um pastor famoso lá na América, que cuidava de um ministério voltado para pessoas depressivas. Ele cuidava de depressivos. E na sua depressão, ele se suicida. Eu não estou dizendo que essa é a causa, não sou o médico aqui que vai dar o diagnóstico nisso. Mas pode ter certeza, amados. Pastores, em sua grande maioria, se envolvem de uma forma, de cabeça, dos pés à cabeça na obra. São absorvidos pelo ministério. E muitos se esquecem da família. Há pastores itinerantes que rodam o país, pregando aqui e acolá, e a esposa não está junto. E depois chega um tempo que isso se torna insuportável. Os filhos não estão juntos. Por isso, amados, esse dia o pastor Marcelo, com a esposa, te peguei hoje, pastor, hein? Saíram para passear. Fez um planejamento, pegou a esposa, às vezes pega a família. Eu faço meu planejamento, pelo menos uma vez por ano, tento sair com a minha esposa. Não critique isso, viu, amados? Não critique. Estimule para que os pastores tenham tempo também para passar com a sua família, para se dedicar à sua família, para não serem absorvidos de uma forma tão terrível e amanhã os filhos venham culpá-lo. Porque muitas vezes os pastores se envolvem de uma forma tão absurda e depois sobra para ele culpa, sobra para ele frustração, arrependimento. E é assim, amado, não é arrependimento por ser pastor, não, amado. O chamado nosso é coisa preciosa, o chamado que recebemos do Senhor. Não existe coisa mais nobre do que cuidar de vocês.
Não existe coisa mais nobre do que cuidar de pessoas, amado. Mas o equilíbrio é necessário. As prioridades também para pastores, elas precisam ser estabelecidas. Amigos, meus irmãos, queridos, família é lugar de celebração. Amém? Diz isso, repita isso. Família é lugar de celebração. Quanto tempo você não se diverte com a sua família? Quanto tempo você, marido e esposa, não senta os dois no sofá com a bacia de pipoca, assistindo um filme e rindo até de futilidades de um de outro? Porque às vezes não é assim. Às vezes o casal é sisudo. É um legalismo dentro de casa. Quanto de atenção você tem dado à sua família? Quanto você tem ouvido, dado o seu ouvido para ouvir seu filho, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais? Entender o que está acontecendo. Tentar conhecer o sentimento dele. Nós nos tornamos, amados, especialistas em tudo. Nós somos especialistas em internet, nisso, naquilo. Hoje a informação é avassaladora, a velocidade. Nós nos tornamos especialistas em teologia. Mas somos pífios em sentimentos humanos. Nós não nos esforçamos para entender, muitas vezes, as pessoas que estão do nosso lado. Essa história precisa mudar, amados. Volte para a sua casa. Volte para a sua família. Volte para os teus. Volte para lá. Como está o tratamento seu com seu cônjuge? Às vezes, amado, nós reclamamos da forma como os filhos nos tratam. Eu escuta, meus filhos não obedecem, meus filhos estão mal criados comigo, meus filhos estão respondões. Muitas vezes, amados, o comportamento dos filhos reflete o comportamento dos pais. Se você trata a tua esposa de forma ríspida, se você trata o seu esposo de forma ríspida, não há carinho, não há educação muitas vezes, os seus filhos vão se sentir no direito de fazer a mesma coisa. Reproduzem aquilo que enxergam e veem e presenciam com os pais. O contrário também é verdade. Um casal que se respeitam, um casal que tem prazer em estarem juntos, que dialogam, que brincam, que se divertem, vai reproduzir esse mesmo comportamento nos filhos. E eu queria, amados, trazer alguma aplicação para nós agora aqui, amados. Eu queria que você gravasse, amados, essa palavra em seu coração, amados. E quando saísse daqui, chegasse em casa, saísse daqui com a determinação de mudar essa história. Se foi pego em algum desses pontos aqui ministrado.
Não é chegar em casa para fazer culto doméstico, não, viu, amado? Deixa eu consertar. Culto doméstico é uma bênção e é necessário, amado. Nós aqui somos uma igreja que incentivamos isso, a você fazer seu culto doméstico na sua casa. Mas a exemplo da igreja, se nós nos reunirmos aqui e não houver unidade, não houver comunhão, não houver relacionamento sadio, é só um ajuntamento, mas isso aqui não é culto. O culto doméstico é a mesma coisa. Porque muitas vezes não há comunhão, não há entendimento, não há relacionamento, e o culto doméstico se torna um motivo para legalismo, para cobranças dentro do lar. O culto doméstico é momento de reunir a família e agradecer ao Senhor por essa família. Exaltar o nome do Senhor na sua casa. Então o culto doméstico ele é importante. Mas, amado, você comer uma pizza com a sua família é culto também, em nome doméstico. Você pegar a sua esposa e ir lá na pracinha do Tabuão andar lá, é culto. Tirar um fim de semana, ir para a praia lá com a sua família, jogar bola com seu filho, é culto. A vida familiar deve ser um culto permanente. Um culto permanente. Medite, amados, nessa palavra. E examine a si mesmo. E veja o quanto você tem investido nesses aspectos na sua casa. Segundo, verifique se você não está distorcendo as prioridades. Todas elas são importantes. E uma não anula a outra, e uma não é desculpa para não fazer a outra. Mas elas não podem ser distorcidas. Então verifique se as prioridades não estão sendo distorcidas. Inclusive a carreira profissional. Que é o outro aspecto, que não daria para mencionar agora aqui. Que às vezes nós nos enterramos de cabeça no trabalho, e aí esquecemos da igreja, esquecemos da família. E o trabalho é importante. Há poucos dias chegou um irmão para mim e falou que estava preocupado com o serviço, que mudou tal, e tem a célula. Eu falei, meu irmão, é teu trabalho. A tua família depende do teu trabalho. Vamos orar. Eu vou orar com você. Nós vamos interceder para que seja um período curto. Amém? Que Deus coloque as mãos. Eu trabalhei 21 anos, já falei aqui rapidamente, a minha folga era só quarta-feira. Isso não me impediu de servir ao Senhor. Então, amados, é para outra ocasião, mas a carreira profissional precisa ser também observada. Amém? Há casos, amado, a exemplo do gadareno, que ele não tem o que fazer. Corrente, grilhões, amarravam, ele despedaçava tudo. E chega um momento, parece que a impotência vem, não tem o que fazer. Voltar para casa nessa situação é interceder. Ore. Talvez você tenha lá aquele filho que se ausentou, que se afastou. O cônjuge, os pais, enfim, alguém na família. Você já fez de tudo o que foi recomendado, mas não resolveu, não está resolvendo. Então, duas coisas, mano. Continue amando. Continue amando. Sabe qual é o problema, amados? Às vezes nós queremos amar a nossa família com condições. Eu amo para que se converta. Nós não somos o Espírito Santo da família. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Não somos nós. Não somos nós. E muitas vezes nós queremos ser o Espírito Santo na nossa casa. É o Espírito Santo que convence. O nosso papel é viver
uma vida segundo os princípios de Deus e amar a nossa família e orar e interceder continuamente por ela. Eu repito o que eu disse no início aqui, amados, seguir a Jesus é o maior projeto de vida que podemos ter. Mas seguir a Jesus, amados, é zelar por tudo aquilo que Ele zela. E entre tantas coisas que o Senhor zela e preza, é a família. Jesus nasceu numa família. O primeiro milagre de Jesus foi numa família. Eu preguei há pouco tempo aqui, na última ministração, sobre a mulher samaritana. Depois de muita conversa, Jesus leva a conversa para a família. Vai buscar o teu marido. Jesus queria resolver o problema no lar. O pastor Marcelo trouxe aqui, lá em João 11, falando de mudanças. E o episódio que gerou todo aquele confronto lá de fariseus com Jesus, aquela oposição, foi porque Jesus foi lá visitar uma família de amigos, a família de Lázaro, e ressuscita Lázaro. A preocupação de Jesus lá com Marta, com Maria, com Lázaro, amigos de Jesus, uma família. Domingo passado, a semana da gentalha, o pastor Marcelo trouxe aqui Mateus, duas coisas. Mateus, logo assim que vai seguir Jesus, ele reúne a família e faz um banquete, e faz uma festa, e faz um jantar, e chama Jesus, e chama os amigos. Os versículos que antecedem, o que lá em Mateus 9, acho que foi isso, os versículos que antecedem, Jesus havia curado um paralítico. E também esse paralítico queria seguir a Jesus. E Jesus, não, vá para a sua casa. Semelhante, vá para a sua casa. Está lá, abre lá em Mateus 9, no final do versículo 8 ali, fala sobre isso. Jesus, quando está ali na cruz, prestes ao sacrifício ali, ele lembra da sua mãe. E entrega a sua mãe para João, para que cuidasse dela. Finalizando, amados. Nós não podemos ser piores do que o descrente. E a Bíblia diz, quando nós somos piores? É quando nós negligenciamos a família. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus, sobretudo os da sua família, é pior do que os descrentes e negou a fé. E negou a fé. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, como testemunha na tua casa. Aliás, quer te usar na tua rua, lá no teu bairro, lá no teu trabalho, aonde você estiver. Mas precisa começar na sua casa, na sua família. Esse gadareno obedeceu. Olha o que diz o final do versículo. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Eu quero ver vocês que todos, domingo aqui, na célula, vamos lotar as células a semana. Amém? Vamos encher essa igreja, vai faltar cadeira domingo? Amém. Eu já me disponho a ficar em pé, para que outro sente. Mas volte para casa. Mas volte hoje para casa. Esteja aqui domingo, amados. Se envolva com a igreja, amados. Se envolva com os ministérios dessa casa. Procure saber aquilo que a igreja precisa. Mas
volte para casa. Volte para a sua casa. Volte para a sua família. Volte para os teus. Anuncie lá o quanto Deus tem tido misericórdia de você. Em nome de Jesus. Amém? Será que dá tempo de louvor? É possível? Se não, fique em paz. Que Deus possa aplicar, amados, essa palavra em teu coração. Família é lugar de celebração. Amém?